Deixa eu ajeitar a câmera aqui, nós vamos bater um papo daquele bem profundo. Deixa eu só ajeitar aqui para nós se alinhar. Oi, tudo bom? Como surgiu a Fabiana que trabalha com trufa hoje? É o seguinte, eu me chamo Fabiana, trabalho na minha casa, na zona rural, em Altamira, Pará, no Açurini. Aqui na Menina Confeita, né? Gente, sempre eu tive uma conexão muito forte quando eu era criança sobre parte de culinária. Na minha época, eu sou da época assim, os livros que era de receita, eu gostava muito de ver as receitas. Quem aí é da época da receita? E aí nesse tempo, quando era criança, a minha mãe, nós ia fazer a receita assim, aí ela, por exemplo, fazia uma batata frita, ela fazia assim, ela pegava a batata, cortava ela todinha, pegava uma bacia com água, com sal, colocava de molho a batata, depois enxugava ela e fritava. Depois colocava um sal e eu colocava um ketchup para nós comer assim na mesa, eu e ela. E era maravilhoso, eu amava. Fritura, né? Quem não gosta, criança? E foi passando o tempo, e meu pai também fazia isso. Por exemplo, toda vez quando ele recebia o dinheiro, né? Aí ele ia lá, comprava um pão de sal e comprava salsicha, bastante maionese e colocava dentro desse pão, colocava alface, uma fanta-uva que eu gostava. Até hoje eu gosto de fanta-uva. Nós comia, eita, olha, chega, deu água na boca. De lembrar, né? Nossa, é um momento muito importante para mim. Eu sou muito grata por isso. E meu pai também fazia uma cocada de forno. Como é que era isso? Ele ralava, aquele raladorzão bem grandão, ele ralava tudinho. Aí depois ele colocava bastante açúcar, colocava dentro de uma forma e colocava para assar, acho que dava uns 40 minutos. Não me lembro, só sei que ele ficava bem douradinho, uma delícia. Cortava os pedaços e nós comia. E eu lembro assim que como a comida foi bem importante na minha vida, assim, as receitas. Eu lembro que quando era dia de sábado, quando meu pai tinha folga, ele levava a gente pra beira do rio, aqui em Altamira. Lá nós ia, sabe pra onde? Pra prainha, banhar no rio. E também pro Ambé. Não sei se você já ouviu falar em Altamira. Comenta aí. Quem já tomou banho lá no Ambé? Eu sempre gostava de tomar banho. Aprendi a nadar no Rio Xingu, gente. A gente aprende cedo, né? E aí, eu lembro que isso era muito importante pra mim. E eu lembro que eu ficava pensando, ai, tomara Deus que o pai leve a gente lá na sorveteria, lá na Calu. Na época era Calu, né? E aí lá tinha um sorvete. Aí nós tomávamos sorvete. Aí eu gostava de sorvete de chocolate. E aí tinha um pastel também, e era de mortandela. E foi passando o tempo e eu observando, né? Cada característica disso. E eu lembro que quando eu ia para casa da minha avó, a avó Emília, lá a minha tia tem uma loja de chocolate, né? E ela sempre fazia trufa. Aí eu olhava os trabalhos, olhava o jeito que fazia o chocolate, colocava nas formas, colocava o recheio. Não podia colocar quente o recheio porque senão derretia. Tempo de calor demais, não podia, entendeu? Eu sempre observei, eu falei, não gosto de mexer com chocolate, não, dá muita sujeira. Olha, presta atenção, né? Como é que a vida dá volta na vida da gente. E foi indo, passando o tempo, né? E eu fui percebendo que aquilo que ficou dentro da minha mente quando era criança faz sentido na minha vida hoje, vir adulto. Eu lembro que ao redor da mesa, na casa da minha avó Emília, meus tios, minhas primas, nós almoçava, né, galinha caipira, arroz, feijão. Aí, assim, não, vai ter uma sobremesa. Eu lembro que o pessoal comprava açaí com farinha ao redor da mesa, nós contávamos histórias. Eu até me emociono para lembrar dessa história dos momentos que a gente viveu. A gente guarda com lembrança as histórias do meu tio, da minha tia, da minha vozinha. E eu fico muito feliz de entender que a minha trajetória, ela tem um marco muito forte na minha vida, parte de confeitaria. Foi passando o tempo, casei, e eu sempre inventava receita para fazer, por exemplo. Aí eu ia fazer um pão, aí tava lá, coloque tanto de óleo. Eu colocava lá mais. Rapaz, esses pão ficava duro, duro. Meu amigo, aí eu comia aquilo, delícia, só que não, né? Eu fui entendendo que a minha trajetória, ela foi sendo moldada e construída, né?
eu pensei assim, né? Primeiramente entreguei na mão de Deus, pedi a Deus para que Deus abrisse uma porta na minha vida para poder vender alguma coisa, para poder ajudar em casa, né? Meu marido trabalha na roça. E eu comecei a fazer, na época, brigadeiro. Tá, fiz brigadeiro. Aí, primeiras pessoas que eu, conhecido, né? Eu tinha uma vergonha, gente, eu tinha uma vergonha de olhar, de perguntar, e aí, você quer comprar um brigadeiro? Ah, eu quero. Quanto é que é? E o medo de falar o preço? Achar que é caro demais? Tá, fui aprendendo a precificar, né? Aos poucos. Até hoje eu tenho essa luta. Eu sempre tento melhorar. Tá bom. Passou a época do brigadeiro. Eu falei, agora eu vou fazer bolo de pote. Colocar chantilly. Imaginem, na estrada, colocando dentro de uma vasilha, levando de moto. Esse chantilly derretia. Chegar no cliente. Tava lá, aquela meleca. Tá bom, então. Mas aí eu conseguia vender. Aí eu não coloquei mais chantilly. Eu colocava recheio mais firme, né? Por exemplo, um brigadeiro mais firme, bem cozido. E foi o tempo que quem me levava eu pra fazer as entregas era eu e meu marido. Ele levava de moto. Eu já sabia andar de moto, né? Só que nessa época eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de andar de moto. Foi aí que meu marido precisou fazer uma cirurgia de hérnia. E aí, meu amigo, aí eu falei, eita, Fabiana, agora tu vai ter que dar teu jeito. Eu falei, ai, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Aí eu fiquei imaginando, nossa, esses bolos de pote aí, tudo na geladeira. E se estragar, o que eu vou fazer? Quer saber? Vou pegar a moto e vou. Fui devagarzinho, com medo, mas eu fui lá. Aí eu comecei a oferecer pro pessoal. No começo eu tinha vergonha, eu gaguejava, gente, só para vocês saberem. Eu começava a gaguejar e começar a rir, né? E ficava nervosa. E aí, quer comprar um bombom na época? Era bolo de pote. Só sei que eu consegui vender bolo de pote, as pessoas foram começando a acostumar, né? Ó, a menina ali, ó, a mulher que vende bolo de pote. A mulher que vende bolo de pote. Foi aí que eu fui na casa da minha tia Marta, na Doce Vício. Ela tem uma loja, né, de chocolate. E ela falou bem assim, Fabiana, o teu ramo é trufa. E eu, tá bom. Aí eu nem liguei, né? Aí eu falei, eu vou fazer salgado. Tá, fui lá, fiz salgado. Aí eu vendia de porta em porta. Eu ia numa rota, era uma outra rota. E lá eu perguntava ao pessoal, ligava, passava mensagem, né? Se a pessoa queria salgado. Tá, mas mesmo assim também acontecia de o salgado, o recheio, né? Que colocava recheio com catupiry. Eita, delícia. Recheiozão com catupiry. Aí eu colocava nas vasilhas. Às vezes eu colocava em uma embalagem de papel. Gente do céu, aquilo grudava. Aquilo grudava o catupiry. Tinha que. Ah, meu pai amado. Só sei que. Mas deu certo, deu certo. Foi indo. Chegou a época da trufa. Custa nada eu tentar fazer as trufas, né? Foi aí que eu comecei a fazer as trufas. Aí eu fui lembrando da recordação da minha infância. Como a minha tia fazia. Como ela colocava na forma. Como ela colocava o recheio. Como ela embalava. E aquelas memórias da infância foi aflorando. Aí por isso que eu falo que tem coisas que eu guardei na infância, ficou aqui. Aí a prática só precisava exercer, né? Comecei. Alguém quer comprar trufa? Aí o pessoal, eu quero. Começou, né? Aí foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Só que assim, no começo, o meu recheio, principalmente de cupuaçu, eu fazia um creme de cupuaçu. Ele separava, gente. Eu já contei essa história. Ele separava e ficava em cima o recheio de cupu e embaixo água, dentro da trufa. Aí eu agora, meu amigo. Aí até que minha tia foi, me ajudou, me ensinou. Fabiana, não é assim, 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 assim. Ela veio na minha casa e ela veio me ensinar. Ela me ensinou o ponto do recheio, me ensinou qual o ponto certo da trufa, quanto tempo ela fica na geladeira, entendeu? Ela falou os passo a passo pra mim. E eu fui aprendendo. Então, essa
Aí aquilo eu fui começando a criar o amor por fazer trufa. Porque eu entendi que a trufa, pra mim, não é só vender. Ah, quer comprar um bombom? Não, não é assim. Tem uma história bem profunda. É a minha infância, entendeu? Percebendo assim como que a minha infância, a trufa, na minha infância, foi tipo uma semente ali guardada. Que na hora certa ela ia criar uma raiz, daí uma plantinha, as folhinhas e os frutos, né? E hoje em dia eu fico observando como que a minha história, ela inspira muita gente, né? Por exemplo, eu nunca imaginaria que eu ia falar aqui, olhando para a câmera de boa. Porque antes eu travava, gente, eu travava esse aqui, ó, o ombro. Eu não conseguia falar de jeito nenhum. Gente, eu ficava assim, ó, chegou a travar isso aqui. Aí até que foi aí que surgiu a menina confeita, que eu sempre acho bonito esse nome, menina confeita. Aí eu não queria menina confeitaria, eu queria menina confeita. Ela confeita o quê? Várias coisas. Porque eu já confeitei. Já passei pela fase do bolo de pote, que é confeitar. Por exemplo, salgadinho. Fiz até também salgadinho de festa também. Brigadeiro. E hoje em dia eu percebo que de eu procurar revendedores. Nossa, gente, o revendedor foi uma porta que Deus abriu assim muito boa. E eu lembro que teve um amigo nosso, que é amigo do meu marido, que ele trabalha também, né, assim, parte de revenda. E ele foi e me indicou o pessoal lá do Mocotó. E eu fiquei tão feliz, porque eu lembro. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Vou contar um bastidor que aconteceu na minha primeira abordagem para revenda. Meu Deus do céu, eu gaguejei, não saía nada. Aí até que meu marido tava comigo e conversou, né? Começou a falar pros clientes lá, pros donos dos mercadinhos, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado, né? Porque é assim, gente. Primeira coisa, eu entrego na mão de Deus. Segundo, eu faço a minha parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte e repetir. Primeiro, 3 etapas. Entrega na mão de Deus, repete todo dia, que vai dar certo. Vai dar certo. Porque pra mim, Fabiana, que achava que tinha vergonha de falar em público, que tinha vergonha de falar numa câmera. Onde? Olha, tá vendo como é que é as coisas? E eu espero de verdade que a minha história possa te inspirar. E com a tua realidade, com que você trabalha, seja em casa, seja fora, onde você trabalhar, faça sempre com amor e carinho. Entendeu? Se você é uma dona de casa, cuida com amor e carinho da tua casa para as pessoas que você serve, por exemplo, a tua família, tu vai ver como as coisas melhoram. Tem dias que eu falei, não vou organizar, por exemplo, a mesa, eu coloco um plástico. Ó, gente do céu, só pra vocês verem. Eu peguei esse pedaço de plástico bem aqui, que tava, cortei ele, pronto. Já coloquei uns café aqui em cima, uma xícara, pronto, já fez um lugarzinho pra nós se alimentar ao redor da mesa. Entende, gente? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o teu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você gostou da minha história, que é real, se vocês quiserem a parte 2, deixa aqui abaixo se eu te inspirei. O que mudou a chave na tua mente para você continuar a fazer aquilo que você gosta com amor e carinho, no temor a Deus, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Fique bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.